Criação, capítulo 9, a história de Silas, parte 2. No nosso último encontro, Silas começou a contar a história dele. Diante das histórias dos irmãos de Antônio Olímpio, Silas também começou a contar a história dele. Silas, um coordenador da Nação da Paz, que começa a contar uma história em que André Luiz, em um determinado momento, junto de Hilário, começou a pensar, será que essa história é verdadeira? Ou será que Silas está contando essa história para trazê-los mais para perto? Será que essa história foi para que eles também se identificassem e tirassem um aprendizado? É somente uma história ou uma história, né? O que será que tem por detrás de tudo isso? E Silas começa contando de quando ele estava reencarnado, né, a sua última reencarnação. E ele fala também do quanto ele era interessado, materialista, apegado ao dinheiro, que a mãe dele fez de tudo para que ele estudasse, mas ainda assim ele não quis exercer a profissão, porque ele se via diante de um pai que era muito rico, que tinha herdado aí, né, dos seus avós uma grande fortuna, e aí ele ficava, como diz, com o olho naquilo que um dia seria dele, que ele poderia herdar, e ficou por ali. A mãe, infelizmente, antes dele receber o seu diploma, a mãe desencarna. A mãe tem aí, né, um mal súbito, onde o livro chama de... Aqui tem. Cadê? Um acidente de angina e a mãe dele desencarna. O pai dele contrai um novo matrimônio com Aida e ele fica possesso, arquitetando um jeito de tirar a Aida de campo, porque ela lhe atrapalharia na herança. Se o pai dele viesse a falecer, porque ela era bem mais nova, o pai já estava doente, já estava mais velho. Se o pai viesse a desencarnar, provavelmente ela também herdaria uma parte da fortuna que poderia ser dele. E André termina dizendo o seguinte, né? Que não foi possível ele desfechar, disparar, perguntar qualquer coisa. Porquanto o nosso amigo, como que desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu pormenorizando. Então, antes que André perguntasse alguma coisa, Silas já deu continuidade na história. E ele continua assim. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar, de excluir, de tirar de jogada Aida, tirá-la de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar, sem magoar ou sem ferir meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse Aida, representando-lhe
a autoridade. Pela primeira vez, acedir com prazer. Aceitou com prazer porque já tinha um plano. Pretendia conhecer-lhe agora de mais perto as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante a alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que a cortejara em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominado moralmente o ânimo de meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos atrás. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Aida não me percebeu a manobra, e embora resistisse por mais de um ano, a galanteria do companheiro acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhe as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil, e certa noite, em que cauteloso aparentei completa ausência de nosso tempo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios numa exposição sintética dos fatos. Olha o que ele faz, né, gente? A Aida tinha um primo em que lá na adolescência ele já cortejava, ele um fanfarrão, ou seja, não estava para compromisso com ninguém. Silas vê a oportunidade de quê? De jogar um nos braços do outro, os dois mais novos. O pai aguentado, a madrasta a princípio não cedeu. Eles não percebiam a manobra até que Silas consegue o que ele desejava. Retira-se da casa para eles acharem que ele já não estava mais ali. Mas aí o que ele faz? Volta, retorna e chama o pai para poder presenciar o que ali estava acontecendo. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas e nada mais fiz que conduzi-lo, cambaleante, até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu genitor desolado encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépito, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar. Enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conhecia a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prosseguia em minha faina delituosa, quando minha madrasta
apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram ao meu pai tratar-se de um suicídio, de certo, motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Aida desencarna, fruto de um envenenamento, mas levando o pai a crer que foi um suicídio. E Silas já manipulando tudo, olha, passa tudo para o meu nome. Passa os bens para o meu nome, porque se nada vier a acontecer, né, isso ia na cabeça dele, né? Se nada vir a acontecer, se você for separar, ela com certeza herdará também. Mas você, assim, não vai fazer, para não dar para ela esse prazer, mas então vai colocar tudo no meu nome para que ela também não herde nada. E no final das contas, ela desencarna. Meu genitor estava mais assombrio nos aparatosos funerais, contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, no qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. E agora a gente sabe quem envenenou Aida, né? O próprio pai. Será que ele mandou, fez com que os médicos o fizessem? Ou será que ele, ainda na condição de doente, se arrastou até lá? Pelo que tudo indica, parece que foi os médicos, amando de alguém. E esse alguém, pai de Silas. Só que ele, depois, o que acontece? Fica acamado. E o que começa a assolar? O remorso. Ah, o remorso. O remorso é algo que corrói e que vai aonde? Na alma, né? Deixa aquele sem ou com quase nenhuma paz. Isso, no entanto, assegurava-me vencido. Impunha-lhe também a morte de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava-me a vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem prantos de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. E agora Silas é que está sendo assolado pelo remorso. Que ele arrependeu-se por tudo aquilo que tinha feito, que tinha arquitetado, e por tudo aquilo que seu pai sofrera nos 2 últimos meses. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes e escarneceram de minha dor, e em meio da malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível do meu pai, clamando para minha alma. Meu filho, recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa, em longa viagem de recreio.
Mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Por isso, a gente precisa orar e vigiar os nossos atos, a nossa conduta, o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos sendo levados a fazer, mas nós temos culpa, porque se algo está fazendo com que a gente tenha determinada conduta, é porque a nossa porta está aberta. Então, nós precisamos estar vigilantes. Lembra? Semelhante atrai semelhante. Nenhum chega e permanece se você não estiver vibrando como tal. Porque se você ainda estiver, às vezes, cabisbaixo, por determinados momentos, pode chegar a entidade que for, né, dessas mais trevosas, não vai permanecer, porque a sua energia constante não é essa. A gente, às vezes, diante da constância, a gente escorrega, né? Mas eles tendem a permanecer onde tem uma constância maior. Aquelas pessoas que não se redimem diante das situações. A gente é imperfeito e a gente fica mesmo, às vezes, com raiva. Às vezes a gente tem na gente orgulho, egoísmo. Mas isso não pode perdurar. Porque se isso perdura em mim, mostra a energia que eu tenho. Se eu sei o que devo fazer e assim eu não o faço, lembra, a fé sem obra, ou seja, a fé sem você trazer para a sua conduta, ela é morta. E diante daqueles nossos erros, aqueles em que nós vamos precisar arrepender, reparar diante do outro e expiar. Qualquer que seja ele, não vai adiantar a gente correr para lugar nenhum. Porque cada ato está em nós, está carimbado no nosso perispírito, na nossa mente, e enquanto a gente não reparar aquele ato, ele continuará conosco. Reparar é pouco, né? Expiar. Lá na última fase, depois de passar pelo arrependimento, depois de passar pela reparação, estará em nós. É igual quando a gente vê, às vezes, né? As nossas mães, quando a gente era mais novos, e até hoje, né? A gente vê certas pessoas falando assim, que vontade de juntar minhas roupas e sumir. Só que não adianta. O problema nos acompanha. Porque os problemas, às vezes, que nós não estamos conseguindo resolver e a gente quer esquivar-se deles, além dos materiais, existem os morais. E eles vão conosco. Então, há a necessidade de consertar. E Silas foi para a Europa. Ele falou, olha, nem as cidades do velho mundo têm as coisas bonitas que você encontra na Europa, né? Elas conseguiram aliviar aquilo que ele carregava dentro do seu interior. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-lhe na boca, e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando uma imerecida fuga mental, até que numa noite inolvidável para mim, na qual minha gastralgia se transformava num
azorrague de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera, e o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Veja lá, ele retorna para o Brasil, para minha casa eu não quero voltar. Ali só me traz lembranças que vai, de uma certa forma, dar um boom naquilo que já me assola. Fica junto de um amigo. Fica lá por alguns meses. Mas, quando ele retorna, né? Não retorna não, ele está na casa do anfitrião, né? O que ele faz? Acreditando ser um bicarbonato, ele toma arsênico. Cadê? Arsênico. Veneno. E desencarna. Fechados os olhos físicos, abertos os olhos espirituais, ele encontra verdadeiramente o que o aguarda do outro lado. E aí ele passa por momentos terríveis. Qual acontecer à minha madrasta que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas, em condições idênticas. E os amigos que me acilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram sem qualquer sombra de dúvida que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão que deram curso. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado, depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos a se me exteriorizarem da mente algemada, as criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação, e unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. De que adianta a ganância? Nós não somos proibidos de possuir. Nós não somos proibidos do conforto. Nós não somos proibidos de termos o básico na nossa vida, na nossa casa. O que a gente não pode é com os excessos. E isso é em tudo na vida. Eu não preciso me privar das coisas. Eu preciso ter cuidado com aquilo que excede ao que eu necessito. Porque nós estamos no mundo material, nós estamos na carne. E nós precisamos de meios, de coisas para sobreviver. Nós precisamos de um lar para onde nós vamos voltar ao final do dia, para onde nós vamos nos abrigar. Dentro desse lar, eu preciso ter um conforto, pelo menos um conforto básico. Mas eu não preciso exceder. Eu não preciso querer ter mais, porque nem sempre a gente consegue usufruir de tudo. Quando Jesus esteve na Terra, Jesus esteve aqui para nos ensinar o quê? A modificar a nossa moral. Jesus não veio aqui para deixar cristianismo, Jesus não veio aqui para deixar nenhuma religião, Jesus não esteve por aqui para deixar o espiritismo, nada disso. Porque religião, espiritismo não salva ninguém. Mas cada religião em que segue verdadeiramente o Cristo nos ensina a nos modificarmos moralmente. E é isso que nós viemos buscar. Hoje existe uma inversão de valores. As pessoas querem mais ter do que ser. Volto, reitero, ressalto mais uma vez a vocês. Nós não somos proibidos de ter nada. Mesmo porque
nós precisamos de algo porque nós estamos na carne. Nós aqui não vamos sobreviver sem as coisas básicas, né? Nós podemos ter conforto? Podemos. Nós não podemos ter excessos. Isso o livro dos Espíritos nos ensina. Isso o Evangelho nos passa. Isso Jesus Cristo nos mostrou quando passou pela terra. Jesus nos ensina aquilo que nós deveríamos buscar. Jesus o tempo todo estava pregando, nos ensinando a modificar a nossa moral, a perdoar, a amar os nossos inimigos, que é o mais difícil, a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ele nos ensina a lei de semeadura, cuidar com o que você semeia, porque é exatamente isso que você vai plantar. Cuidado com aquilo que você semeia no caminho do outro, cuidado com o sofrimento que você joga no caminho do outro, porque lá na frente é no seu caminho que você vai se deparar com aquilo que você dispensou ao seu próximo. E Silas se vê agora nessa condição. Tanta ganância. Queria tanto ficar com dinheiro, ficar com tudo que acabou, não ficou, foi com nada. Ele ficou com remorso. Ele ficou perambulando por aí por meses, revivendo na tela mental as ações para com o pai, para com a madrasta, para com tudo que viveu. Um estado de perturbação terrível, até que a misericórdia chegou até ele, e agora ele, se recuperando junto do pai, e está fazendo de tudo para quê? Para o retorno, para a volta. Sabe-se lá quanto tempo vai demorar isso? Mas está ali trabalhando e tentando. Vamos lá onde nós paramos? Agora. Cadê? Perdi, não marquei, né? Transcorrido alguns instantes de pesado silêncio, concluiu. Como veio, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável que me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Silas, um dirigente da Mansão da Paz, o que todos nós pensamos daqueles que estão na linha de frente? Fulano não tem problema, fulano está muito melhor, fulano já está lá na frente. Gente, lê engano. Todos nós ainda, se nós não somos espíritos puros, nós estamos passando por turbulência, nós estamos caindo. Talvez em um ponto que eu tenha mais discernimento, você não tem, mas você tem um ponto de mais discernimento do que eu. Então, em uma troca, você me ensina e eu te ensino, e ambos crescemos. Mas dizer, acharmos, né? A gente tem a gente acha que o outro é uma coisa que não é. E hoje em dia está muito mais latente. As redes sociais estão aí. As pessoas pregam uma vida que a outra olha e fala, poxa vida, eu queria ter a vida igual. Fulano não tem problema, fulano tem dinheiro, fulano tem aquilo. Olha, existe muita coisa em que o dinheiro não pode comprar. E que então aquelas pessoas são pobres. E aí cai aquele velho ditado. São tão pobres que só têm dinheiro para poder oferecer. Não tem mais nada. Foi Leonel quem rompeu a pausa perguntando ao assistente que emudecera como se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Voltará então para a carne assim tão breve? Oh, quem dera a aventura de regressar tão apressadamente quanto possível.
suspirou o chefe de nossa expedição, algo ansioso. O devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível que venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa de minha liberação moral. O que ele está nos ensinando aqui, talvez vocês já até saibam. Quando eu preciso reparar um ato diante de alguém, quando eu preciso passar pela expiação, quando eu preciso consertar aquilo que eu fiz ao outro, eu dependo também do outro. E aqui ele está dependendo também da madrasta. Lembra? Toda vez que eu derrubar alguém, sou eu que tenho a obrigação e o dever de soerguê-la. Então, por isso que a gente ainda precisa ficar mais vigilantes. Porque, às vezes, nós vamos querer avançar no tempo, mas com as nossas próprias convicções e desejos não serão possíveis. Não será possível. Porque eu dependo do outro. Tudo que será montado em uma vida não depende só de mim. Quando eu renasci, quando vocês reencarnaram, nós precisamos primeiramente de quem? De uma linha enorme de ascendentes. Os nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, todos eles vindo puxando aí uma romagem aí, ó, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E ainda assim, nós precisamos de todos esses que nós nos encontramos pela nossa vida, para que a reencarnação fosse, pelo menos, tivesse a chance de ser válida, de ser eficaz, de conseguir realmente. Como assim? Perguntei emocionado. Sim, meu amigo, falou Silas abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos. O que muitas vezes apenas significa violência e crueldade, mas também a Hilário e a você que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, a lei de ação e reação. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor. Ajudai aos vossos inimigos, porque sem que eu mesma auxilie a mulher, em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Vale-me da fraqueza de Aida para arrojá-la ao desempenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Seu pai? Referiu-se a seu pai? Inquiriu Hilário afoito. Sim, como não? Retrucou o assistente. Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento. Nossa própria regeneração moral em busca do levantamento de Aida, sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu genitor envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas, e ambos na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento,
Reconhecer-nos-ão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. Veja bem, a mãe está até numa dimensão superior, auxiliando-os. Ela irá retornar. O pai também retornarão. Na mocidade vão se reencontrar. E daí vão receber Aida e Silas como filhos. Quando isso, a gente ainda não sabe. Mas, veja bem, para nós aqui, no mínimo uns 20 anos. Por quê? Porque, veja bem, vamos supor que o pai de Silas já estivesse pronto para reencarnar. O que ainda não está, ele ainda está em tratamento. Ele vai precisar nascer, crescer, desenvolver, chegar numa idade adulta para então encontrar-se com Aida. E isso leva tempo. Agora a Aida vem como irmã de Silas. E o pai, Silas, tendo a missão de soerguê-la para que possa, aquele ponto em que ficou fragmentado a sua moral, ele possa ser novamente completo. Consoante nossas aspirações que o céu protegerá, à face da magnanimidade divina, serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço para consagrar-me à beneficência nela, recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno, e não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará nesse plano, tem necessário refazimento sem dúvida, renascerá em franzino corpo físico junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas, psicose que lhe marcarão a existência na carne, sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Ser-lhe-ei assim não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. A Aida se encontra nas zonas umbralinas, perturbada, revendo tudo o que fez, renascerá numa reencarnação aí compulsória, com os irmãos siderais ajudando, né, nesse projeto reencarnatório, mas nascerá em corpo franzino. Está cheia de psicoses que adquiriu nas zonas umbralinas, nas trevas. E ela precisará, porque se ela os adquiriu na carne, é na carne que ela vai precisar purgar. E quem vai estar junto ajudando-a a se ver livre desses pensamentos, a se ver livre das dores do corpo físico, que vai vir num corpo mais franzino, é o pai e Silas, enquanto médico. Se um dia eles deterioraram, agora eles vão precisar consertar. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, e talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Hilário, contudo, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo considerando: meu caro, disse você está aguardando em comunhão com o genitor a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender-lhe a alegação? Porventura, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Sim, confirmou o assistente de estômago. E os benefícios espirituais que atualmente lhe guiam a senda? Não conhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes os movimentos do objetivo a alcançar? Inegavelmente, ponderou Silas bondoso. Nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, como ocorre entre os homens, também aqui o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Na terra, por muito nos amem, nossas mães não nos substituem
no cárcere, quando devamos expiar algum crime e nossos melhores amigos não podem evocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tenha infligido ao próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Conferem-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxilie-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que proponho atingir, mas em verdade o serviço do meu próprio resgate é pessoal e intransferível. O que ele está nos dizendo? Olha, eu estou aqui hoje numa posição de chefia, mas não é porque eu estou numa posição de chefia que eu não tenho que reparar lá na frente. E o que eu preciso reparar é meu, é intransferível, está em mim. Ainda que a minha mãe queira tirar com suas próprias mãos, ainda que os meus amigos queiram me ajudar, eu vou precisar passar por essa cena. Talvez a gente, por merecimento, possa encontrar quem nos ajude. Por isso, a gente chega cada vez mais à convicção de que o que eu preciso passar, o que cada um de vocês necessita passar, não tem jeito. É nós mesmos que vamos ter que carregar a nossa cruz. E Silas está dizendo, eu tenho feito de tudo para me fortalecer. Porque me fortalecendo, eu tenho mais chance de ter êxito. Porque o meu medo de escorregar novamente é enorme. Porque eu já escorreguei uma vez. O defeito está em mim. Eu estou retornando para consertá-lo. E pode ser que eu sucumba diante das tentações. Leonel e Clarindo ouviam no boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregasse ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora admirável mudança íntima. Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar. Mas todo esse drama deve estar vinculado à causa do passado? À causa do passado. Sim, de certo, confirmou o assistente. Mas em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamos-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto as situações de nosso espírito e a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste. O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas, e a providência divina lhes permite a aventura de trabalhar com os dados da culpa e do arrependimento, a lhes castigarem o coração em benefício das suas vítimas e dos seus irmãos, cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Nós mesmos, diante dos nossos erros, vamos pedir a Jesus que nos dê a oportunidade de passar por determinadas situações em que ali naquelas situações nós vamos se ver diante das vicissitudes, e é nessas vicissitudes que nós vamos nos depurar. Paguemos nossas dívidas, que respondem por sombras espessas em nossas almas, no espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora? Esperava despender ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto,
A grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto? Quanto tempo para reparar um ato? Não é assim? Não é isso que Emmanuel vem nos dizendo lá em nosso lar? Você tem razão, André, comentou Silas. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E sorrindo, por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas da terra, na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. O que é que ele está dizendo? Procure não ter inimigos. E se você os tem, procure refazer-se o mais rápido possível enquanto vocês estão com eles. Porque ninguém chegará à classe dos espíritos puros sem ter purgado sentiu por sentiu. E às vezes nós vamos desejar purgar, mas nós vamos depender do outro. E aí, quando depende do outro, já não está mais somente nas nossas mãos. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava e recolheu nos seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tensionava referir-se à morte de Alzira, no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após, voltávamos, mas nem Hilário nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que entrara melancólico em expressivo silêncio. Então, pelo que tudo indica, Silas conta uma história verdadeira, uma história dele próprio, troca de experiência. Às vezes, quando nós sentamos para ouvir alguém, e alguém abre o seu coração dizendo das suas dores, dizendo que daquilo que carrega, a gente fala, meu Deus, e a gente achava que o outro não sofria tanto. Quem sofria era apenas nós. Mas o que difere um do outro é a força, a coragem e a fé de querer fazer diferente, de estar trabalhando para fazer diferente, para querer mudar, ainda que tenhamos medo, né, de cair novamente, mas que todos nós possamos ter coragem, que todos nós possamos ter fé, força e pensamento vivo e firme em Deus e Jesus para passar pela prova. E que tenhamos discernimento de não contrair ainda mais débitos, porque nós já estamos cheios deles. É época, já é tempo de a gente tentar se livrar. Como? Na semeadura. Se aquele que eu posso se ver livre do problema hoje, com certeza lá na frente ele não será um problema a reparar. Enquanto eu estou aqui com o outro, eu preciso pelo menos tentar me refazer diante dele. E se outro me procura para o refazimento, que eu tenha compaixão de assim o fazer. Porque se eu não faço, passa a ser problema meu lá na frente. Alguma dúvida, gente?